Irmãos, nós vamos dar sequência às pregações acerca do credo, como nós temos feito, né? E até agora, falando da pessoa de Jesus, nós enfatizamos o caráter de Jesus como Cordeiro. Então, as 4 primeiras pregações, os irmãos vão reparar que a gente tratou de um Deus que se encarna num corpo humano, que aceita vir num corpo de criança, ser ensinado por homens, que padece sobre autoridades deste mundo e que vai à cruz. E foi até ali que a gente chegou no domingo passado, naquele cenário da cruz. Então, até domingo passado, nós vimos essa características do Senhor como Cordeiro. Só que a história não terminou na cruz. Agora a gente começa a ver o Senhor como leão, como aquele que triunfa. Se você reparar até nas nossas artes, que se você acompanha nossas redes e o WhatsApp, o grupo, os 4 primeiros sermões no pano de fundo da chamada era um cordeiro. E se você reparou agora, aliás, pastor, parabéns pela arte, ficou muito bonita. Não sei se vocês viram, mas agora o pano de fundo é um leão e é dele que nós vamos tratar a partir de hoje. Então, no último domingo nós avançamos até o cenário da cruz. Vimos ali o trecho: foi crucificado, morto e sepultado. Lemos o texto de Marcos, vimos o cenário das trevas, ao meio-dia, às 3 da tarde, aquele cenário de trevas, ou seja, Jesus levando o peso de todos os pecados e, através dele, a ira de Deus foi afastada de nós. E hoje nós vamos meditar sobre o trecho: desceu aos mortos e ressuscitou ao 3º dia. E de princípio eu quero dizer que, se no domingo passado a gente foi convidado a pensar e refletir no peso, no custo que foi Jesus ter pago sobre os nossos pecados, hoje a gente é convidado a refletir sobre a esperança que a ressurreição traz para cada um de nós. Então é sobre esperança e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de entrar na ressurreição, eu queria falar primeiramente sobre essa expressão desceu aos mortos, que está no credo apostólico. E irmãos, há muitos debates sobre o tema, muitas discussões sobre o que é o desceu aos mortos, ou o que Jesus fez nesse intervalo entre a sexta-feira e o domingo. Só que não é nosso objetivo hoje tratar sobre essas correntes e essas linhas de pensamento, mas o que eu quero destacar aqui é o que os pais da igreja, ao colocarem esse termo, a importância de ter essa definição desceu aos mortos no credo. Desde o princípio, adversários do cristianismo, adversários da cruz, afirmavam que Jesus não morreu de fato na cruz. O que ele sofreu ali foi apenas um desmaio. Então, para refutar a ressurreição, eles diziam que Jesus desmaiou, em certo momento ele se recuperou e os discípulos recolheram ele e acreditaram que ele havia acordado de um desmaio. Agora eu pergunto para os irmãos, no domingo passado a gente passou com detalhes como que era a crucificação, desde a preparação, a crucificação até o seu final. Será que era possível Jesus ter sofrido apenas um desmaio? Então o desceu aos mortos que está confessado no credo é uma declaração da crença de que Jesus morreu de fato. De fato, ele morreu.
E nós vamos ver ao longo dessa pregação o quanto é primordial para a fé cristã a morte e ressurreição de Cristo. Então, afirmar isso no credo é para dizer assim, ó, Jesus compartilhou do destino de todos os que haviam morrido. Ele não deu a impressão de ter morrido, ele morreu de verdade e se juntou com os que tinham morrido antes dele. Tem algumas traduções que preferem desceu à mansão dos mortos, no sentido de que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, dentre aqueles que estavam mortos. Então, a sua divindade não comprometeu sua humanidade. Ser Deus encarnado não significou ser poupado do sofrimento e da morte. Então, o desceu aos mortos Cristo morreu de verdade, ele experimentou a dor da morte, a humilhação do julgamento de Deus sobre o pecado, em nome de todos os que creem nele. Amém? Dito isso, vamos para o texto base de hoje, Lucas, capítulo 24, do 1 ao 12. Pegando aquele cenário de escuridão que nós paramos ali no momento da cruz, vamos seguindo aqui. Semana passada foi com base em Marcos, mas vamos aqui na narrativa de Lucas hoje. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado do que tinha acontecido. Jesus morreu. E eu queria que os irmãos pensassem naquela cena da cruz e se colocassem no lugar dos discípulos que o seguiram durante todo o ministério. Talvez ali foi o momento mais tenebroso da vida de cada um daqueles discípulos que acompanhavam Jesus. Eles estavam bem desanimados. Se você olhar na narrativa de João, em um momento ele vai falar que os discípulos estavam até trancados numa sala com medo dos judeus. Esse era o cenário. Parecia que o mundo deles estava desmoronando. Você imagina todas as promessas, toda aquela vida com Cristo naqueles anos de ministério, vendo milagres, vendo Jesus agir e de repente o Mestre crucificado na cruz. Tenta imaginar o sentimento desses discípulos. É interessante que Jesus, ele já tinha advertido eles que isso aconteceria. Nós falamos que em Marcos 8, 9 e 10, Jesus por 3 vezes ele fala: vou morrer, mas ressuscitarei no terceiro dia. Vou morrer, mas ressuscitarei no terceiro dia. Vou morrer, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Mas os discípulos não lembraram dessas palavras. Ela foi esquecida, quiçá até colocada em dúvida. Não havia nenhum discípulo por perto, nós não encontramos na narrativa, no momento da crucificação. O clima era:
de surpresa pelo fato, de assombro por todo aquele sadismo humano sendo feito com o Mestre na cruz, era de medo, o que vai acontecer agora, e era de confusão, para onde nós vamos. Esse era o cenário na cabeça dos discípulos. Irmãos, naquela época de Jesus, muitas seitas surgiam nesse período, muitos movimentos messiânicos, de pessoas que surgiam e se diziam o Cristo. Naquele momento de Israel ali, sempre surgia um tal Messias, que arrastava discípulos pelas suas palavras. Mas esse líder, normalmente, ele era caçado e morto, vários dele condenados à morte, e após a morte desse líder, ia todo mundo para casa e o movimento sempre acabava. Até hoje tem movimentos assim, né? De pessoas que se dizem o Cristo. Não sei de onde elas tiram isso, mas eu não sei quem é pior, quem fala isso ou ainda quem segue, né? Você ainda encontra seguidores, né? Mas desde a época de Jesus tinha esse tipo de pessoa que se levantava e que conseguia ter discípulos, seguidores. Só que ao os líderes serem presos ou morrerem, o movimento acabava. Agora, dentre todos esses movimentos messiânicos, o que fez da fé cristã diferente? O que aconteceu para causar tamanha explosão de crescimento no cristianismo? Porque o líder também morreu na cruz. O que faz um movimento há mais de 2000 anos atrás, o seu líder morreu, e 2023 anos depois, estarmos entre 25 e 30 pessoas reunidos em outro continente, na América do Sul, no Brasil, em Mauá, na Vila Guarani, às 10h30 da manhã, reunidos em torno do nome dele. O que tem de diferente nesse movimento messiânico dos outros? Que quando o líder morria, ia todo mundo para casa, agora acabou. O que faz a gente estar aqui 2023 anos depois? A resposta é o que acontece após a morte do líder desse movimento. Vamos voltar ao texto de Lucas. No versículo 1 que nós lemos, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, ou seja, bem cedinho, as mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado. Poxa, pelo menos alguém aqui teve fé para ir atrás do túmulo ver Jesus. Não. Esses óleos aromáticos, eles eram usados naquela época para ungir os cadáveres, né? Para ungir o defunto mesmo. Então, elas não estavam na esperança de encontrar, elas estavam indo para fazer o ritual ali em cima do cadáver. E o texto segue: encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, não está aqui. Te convido novamente a fazer um exercício de pensar no sentimento daquelas primeiras mulheres, as primeiras testemunhas no túmulo. Elas estavam indo para ungir um corpo e de repente elas são surpreendidas por 2 anjos dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Como fica nosso coração, a nossa mente quando a gente vai para um velório de um ente querido, de um amigo que você ama?
Você que já passou por isso, quais são os sentimentos no seu coração? Incerteza? Medo? O que eu vou fazer amanhã? Quais são os pensamentos que passam na sua cabeça para o dia seguinte, depois que tudo passar? É um misto de insegurança, medo, tristeza, um pouco anestesiado com as pessoas que podem ali com alguma palavra tentar te dar algum conforto, mas o sentimento, o resumo é esse tanto de sentimentos que eu falei aqui, e as mulheres não estavam sentindo nada diferente disso. Agora imagina o coração delas ao ouvir a mensagem: Ele ressuscitou, não está aqui. Que esperança maravilhosa que elas puderam a partir daquele momento pensar. E o texto segue: lembre-se, aí aqui vai o anjo, uma advertência, né? Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Nem os discípulos, nem as mulheres estavam pensando na ressurreição. O anjo em frente ao sepulcro teve de relembrar elas. Aqui cabe uma aplicação para nós, né? Jesus foi ao longo do seu ministério dizendo o que iria acontecer. Só que aquele cenário da cruz, o cenário de trevas e todo aquele contexto fez com que os discípulos, as mulheres e todos que seguiam Jesus esquecessem ou duvidassem daquilo que Jesus tinha dito. Então, é um alerta para nós. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus, independentemente daquilo que nós estamos sentindo ou passando. O anjo falou: lembra lá do que Jesus disse. Confia na promessa que Deus fez, para além das emoções que nós sentimos. É isso que nós precisamos fazer quando nós temos promessas ditas de Deus para nós através da palavra. E o anjo faz esse exercício de lembrar as mulheres, ele tinha dito. E voltando do túmulo, agora que elas tiveram essa experiência ali naquele momento, com essa conversa com os anjos, elas voltam correndo. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles parecia um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Aqui tem um ponto interessante nesse versículo, irmãos. Considerando o contexto das mulheres naquela época em Israel, onde as mulheres não tinham voz, se a ressurreição não tivesse sido de fato verdadeira, jamais os escritores colocariam que as primeiras testemunhas oculares foram mulheres, porque a palavra das mulheres naquele contexto não era valorizada. Então, se fosse inventar uma história, eles iam colocar quem para a sociedade tinha credibilidade, mas não. As primeiras testemunhas que está relatado nos evangelhos, nos outros 3 evangelhos, são mulheres testemunhando que Jesus ressuscitou. Os próprios discípulos, o texto não fala, mas os próprios discípulos falaram que era um delírio que elas estavam tendo. O texto não dá para a gente especular se fosse um homem contando, se a reação deles não seria a mesma, mas pensando no contexto de como a mulher era desvalorizada e a sua fala, essa história, se fosse mentira, não seria registrado que foram mulheres que viram Jesus primeiramente após a ressurreição. E depois que as mulheres disseram isso, Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais.
e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Pedro foi lá ver com os próprios olhos o que tinha acontecido. Irmãos, baseado nesse texto, eu quero trazer 3 linhas fundamentais que evidenciam e se entrelaçam para nos convencer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a partir de agora. O primeiro, o fato do sepulcro vazio, como nós lemos aqui e está relatado em todos os evangelhos. O sepulcro estava vazio. Segundo, o testemunho de numerosas testemunhas oculares que viram o Cristo ressurreto. O Senhor passou aqui mais de 40 dias e apareceu cerca de 13 ocasiões diferentes, dando prova evidente da sua ressurreição. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele faz uma relação, se você olhar lá, de todas as pessoas que viram a Cristo, e no final ele se inclui também, que o Cristo ressurreto apareceu para ele. Então nós temos a evidência, o testemunho de diversas pessoas. E eu trago um exemplo aqui. Nós lemos a narrativa da ressurreição. Se você continuar lendo o texto de Lucas, o próximo encontro, e é um texto muito bonito da Bíblia, os discípulos do caminho de Emaús. E ali eles caminhando, voltando de Jerusalém, Jesus se apresenta, né? Eu não vou passar aqui, não é o nosso texto base de hoje, mas tem ali, quando eles partem o pão, quando Jesus parte o pão, os discípulos veem que era ele que tinha ressuscitado, e eles correm também para contar para os outros, né? E Lucas 24:36, após o episódio do caminho de Emaús, o versículo 36 diz assim: falavam eles ainda essas coisas, que coisas? Contando toda essa experiência que eles tiveram com Cristo ressurreto, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: seus covardes, por que me abandonaram na cruz? Eu não tinha falado que eu ia ressuscitar? Vocês não creram na minha palavra. Jesus não disse isso. As primeiras palavras registradas foram: que a paz esteja com vocês. Imagina você ouvir do próprio mestre, todo mundo naquela discussão, naquele monte de sentimentos que eu falei aqui no início, e o próprio mestre ressurreto, com suas palavras doces, nada de julgamento, que a paz esteja com vocês. Terceiro, a transformação dos discípulos. Os discípulos, após a crucificação, estavam a portas trancadas com medo, conforme eu disse, está registrado em João. O próprio Pedro, que negou Jesus 3 vezes, depois que ele tem as experiências com Cristo ressurreto, ele dá testemunho corajoso lá em Atos para as autoridades judaicas. Ele vai além, ele morre pelo Evangelho. O que fez? O que causou essa transformação? Será que todos esses discípulos e todo mundo na história da igreja daria sua vida por uma história que não é real? Mas Pedro teve uma experiência com Cristo ressurreto, então ele teve uma transformação. O Pedro que estava com medo, que negou a Jesus, depois da experiência com o mestre de conversão, ele morre pelo Evangelho. São evidências que nós temos. A transformação da vida dos discípulos, a aparição de Jesus para diversas pessoas e o fato do sepulcro vazio são evidências para nós que se entrelaçam e nos convence também que Jesus ressuscitou dos mortos. Cristo venceu a morte.
Quando um criminoso na nossa sociedade, ele é preso e julgado, ele tem uma pena. Se ele cumpre toda a sua pena na cadeia, a lei nada mais tem a reclamar dele, ok? Ele pagou a pena, ele está livre para a sociedade. Lembra que nós falamos que Jesus, no domingo passado, ele levou a ira de Deus por nós, ele carregou os nossos pecados, ele levou a pena que era nossa. A ressurreição é Deus colocando um carimbo e marcando: a pena foi cumprida, para que todos soubessem. O domingo de manhã de Páscoa da ressurreição é um carimbo que o sacrifício foi aceito e a pena foi cumprida. Então, de um lado, se nós somos salvos pela crucificação, a ressurreição é a autenticação, é o selo de que o sacrifício de Jesus foi totalmente aceito pelo Pai. A dívida está paga, e isso é uma mensagem de esperança para nós. Está pago, foi aceito, Cristo ressuscitou, o selo foi colocado e a dívida perdoada. A ressurreição de Cristo é ponto central da nossa fé. E eu repito o que eu disse domingo passado, porque vai na mesma linha. O Evangelho, o centro do Evangelho é a cruz, é a morte de Cristo e a ressurreição. Quando a igreja perde a centralidade da cruz, nós começamos a pregar um outro Evangelho. O Jesus curandeiro, o Jesus coach, porque parece que essas palavras aqui já não fazem diferença para nós, parece que essas palavras de esperança não é o suficiente, e aí surgem outros evangelhos. Mas que domingo a domingo a gente possa estar firme, pregando a Cristo, cantando a Cristo, sua morte e ressurreição. E o apóstolo Paulo deixa claro isso. Olha como Paulo considerava a ressurreição como central para nós e para o Evangelho. 1 Coríntios 15: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, por que nós saímos de casa e viemos aqui nos reunir em torno do nome dele? O apóstolo Paulo está dizendo que é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a fé da igreja. E se a gente pular e descer mais um pouquinho no capítulo, Paulo fala assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, vamos se entregar aos prazeres deste mundo, vamos para casa. Se Cristo não ressuscita, vã é a nossa pregação. E vã é a fé que nós temos. Sem a ressurreição, a obra de Cristo seria nula. A igreja não existiria, não haveria salvação, estaríamos todos perdidos para sempre. A ressurreição é central na nossa fé. Eu queria agora entrar no que isso pode ser aplicado a nós e qual os efeitos
dessa ressurreição. Eu falei na introdução que semana passada nós fomos convidados a pensar no peso do pecado que Jesus carregou e que hoje era uma mensagem de esperança. Foi isso que eu disse na introdução. E a mensagem de esperança para nós é que a morte dele significa que não há morte para nós. A ressurreição dele significa a nossa ressurreição. Muitas pessoas ficam aterrorizadas ao pensar na morte. O fato de que um dia nós deixaremos de existir nessa terra nos amedronta. E a morte é um inimigo que está sempre próximo. Nós vivemos num país violento, em que na média 40 mil pessoas morrem de mortes relacionadas à violência. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E isso amedronta. Só que com a ressurreição, uma nova atitude é possível diante da morte. Porque uma nova situação surgiu no horizonte. E agora eu passo para alguns textos que afirmam o que a ressurreição de Cristo trouxe para nós. Primeiro, Hebreus 2, o 14 e 15. Jesus Cristo sofreu e morreu, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. João 11, 25 e 26, o próprio Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Romanos 6 vai nos dizer que a fé em Cristo nos vincula a Jesus Cristo, de forma que a gente consegue participar da sua herança, entre elas a herança da ressurreição e da glorificação. Por meio da fé recebemos o privilégio de participar da ressurreição de Cristo. Cedo ou tarde, nós teremos que enfrentar a morte. Tem uma fila aí, eu não sei quem está primeiro, quem está depois. Eu odeio fila. Fui num casamento ontem, tinha uma fila no buffet que não acabava nunca, e eu falava, eu não gosto de fila, também não quero entrar nessa fila aqui não, né? Irmãos, cedo ou tarde, nós teremos que enfrentar a morte. Mas em Jesus Cristo nós somos capazes de sofrer e morrer com a esperança verdadeira. 1 Coríntios 15, 55, ficando ainda em 1 Coríntios. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. E eu quero já ir caminhando para o fim aqui. Por que muitas vezes essa mensagem tão gloriosa de esperança não alcança o nosso coração? Por que é tão difícil enfrentar sofrimento, deficiência física e enfermidade? Por que é tão difícil fazer o que é correto quando sabemos que aquilo vai nos custar dinheiro, vai nos custar a nossa reputação? Por que é tão difícil enfrentar a morte ou a morte de um ente querido? Acabamos de ler o que o apóstolo Paulo diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. É difícil porque pensamos que esse mundo caído é o único que teremos. Nós estamos até por aqui com pensamentos e emoções para esse mundo caído. As demandas do nosso mundo moderno estão nos consumindo cada vez mais, e os objetivos e os planos. E nós não paramos para pensar nesse horizonte brilhante que o Senhor nos apresenta na palavra dele. Nós vivemos ansiosos. Isso aqui está matando a gente. As notificações, as demandas, a gente está pensando muito aqui. E essa mensagem de esperança não consegue alcançar nosso coração.
Se nós esperamos em Cristo apenas como um meio aqui e não como fim, continuaremos sendo infelizes neste mundo. Agora, porque Cristo ressuscitou, eu olho para o meu futuro, que é muito mais brilhante e muito mais certo e muito mais firme do que as coisas deste mundo. Eu quero contar uma história de uma moça chamada Joni. Essa moça, ela sofreu um acidente aos 17 anos e desde então ela ficou tetraplégica, então paralisada do pescoço para baixo. E ela, tentando se acostumar com essa nova vida na cadeira de rodas, continuava servindo na igreja. Só que o pastor, todas as vezes que em alguns momentos da liturgia, ele pedia para que os irmãos se ajoelhassem para um momento de oração. E toda vez que isso acontecia, fazia com que a moça lembrasse da condição dela, todos ajoelhados e ela sentada na cadeira de rodas. E sempre quando acontecia isso no culto, vinha à mente dela, ela se lembrava daquela condição. E uma vez aconteceu em proporção maior num congresso. Centenas de pessoas, o pastor pede para que se ajoelhem para orar, e ela na cadeira de rodas, não podendo fazer o mesmo, começa a chorar. Mas sabe o que é interessante? Ela não estava chorando com pena de si mesma. Ela chorava com a visão de centenas de pessoas ajoelhadas diante de Deus, e era uma cena belíssima. Ela dizia que era um retrato do céu. E então, no momento daquela cena, ela declara, abre aspas, e ali, sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica. E um dia antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer quando estiver com minhas pernas ressurretas é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. E continua, e eu, com meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um corpo leve e glorioso, revestido de retidão, poderoso e deslumbrante. Consegue imaginar a esperança da ressurreição para alguém vítima de uma lesão medular? Somente a ressurreição nos promete não apenas coração e mente novos, mas também um novo corpo. Ele será mais duradouro, mais perfeito, mais belo. Será capaz de ser, fazer e suportar o que o nosso corpo atual não consegue. A ressurreição é isso. Nós teremos um novo corpo. Se você não corre bem nessa vida, no céu você vai correr. Que ideia é essa na nossa cabeça que Deus nos colocou, que a gente vai passar o dia inteiro sentado numa nuvem tocando harpa? Cristo veio redimir todas as coisas. Nós teremos um corpo glorificado. Pastor Tim Keller gosta de dizer, em seu livro ele destaca a vida cotidiana. Não tem nada melhor do que a vida cotidiana, exceto pelo fato que ela está sempre escapando entre os nossos dedos, sempre se desintegrando. O que é a vida cotidiana? Trabalho, comida, cadeiras ao redor da mesa, comunhão,
Abraços, danças, montanhas, esse é o nosso mundo. Vida cotidiana é o que será redimido e se tornará perfeito. É isso que nos aguarda. 1 Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Hoje é uma mensagem de esperança. A ressurreição significa que podemos olhar adiante, com esperança, para o dia que o nosso sofrimento terá um fim.